Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Agora vamos falar sobre o resgate de corruptos que o Brasil vem fazendo aqui pela América Latina. Para você que não sabe, o Brasil, através de um aviãozinho da FAB, foi lá para o Peru resgatar uma corrupta condenada a 15 anos de cadeia. E a gente levou uma comida, né, do Peru, nada mais apropriado do que levar uma comida do Peru, né? Os jornais do Peru condenaram o asilo da ex-primeira-dama Nadine Heredia, concedido aqui pelo Brasil. Quem diria, né, que o Brasil ia conceder asilo político para mais uma criminosa, mais um criminoso. Para você que não sabe, a ex-primeira-dama Nadine Heredia governou, né, conjuntamente com o marido dela, o Ollanta Humala, que foi preso e está cumprindo pena no Peru, uma pena de 15 anos, e a mulher dele, como estava nesse barco, ia ser presa no dia 15, e o Lula mandou um avião da FAB para o Peru resgatar a Nadine. Então, os principais jornais do Peru dizem: entre corruptos se protegem. Se você é um bandido, corrupto, assassino, traficante, venha para o Brasil, você será acarinhado por Lula e perdoado por Alexandre de Moraes, assim como ele fez com o traficante de drogas que ele não quis deportar para a Espanha, né, alegando falta de reciprocidade entre Espanha e Brasil, porque a Espanha se recusou a extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, condenado por crime de opinião aqui no Brasil, onde em países sérios, como na Espanha, crime de opinião não é crime, então a Espanha não vai deportar ninguém, e por birra Alexandre de Moraes libertou, por assim dizer, um traficante de drogas preso com 52 quilos de cocaína, libertou entre aspas, né, concedeu prisão domiciliar para um cara que não tem domicílio no Brasil. Este é o Brasil. Então a gente recebeu aqui uma grave denúncia, uma grave sanção, né, dos jornais peruanos, dizendo que entre corruptos se protegem. Os jornais peruanos criticaram o governo no Brasil por conceder asilo à ex-primeira-dama Nadine Heredia após a condenação do seu marido a 15 anos de prisão por um escândalo relacionado à Odebrecht. Aqui no Brasil, todos os condenados pela Odebrecht estão sendo libertados pelo senhor Dias Toffoli, assim como o Zé Dirceu, assim como o Palocci, que também foi libertado e foi descondenado de seus crimes, assim como o presidente eleito pelo TSE, Inácio, que você vê aqui, e agora está acolhendo criminosos do mundo inteiro. A ex-primeira-dama foi condenada na terça-feira, dia 15, a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro da construtora brasileira e pelo governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. Mas, ao contrário, Humala, a ex-primeira-dama, não foi presa após a condenação porque ela se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima e lá recebeu um salvo-conduto do governo do Peru para asilo em Brasília. Os jornais peruanos não pouparam críticas ao presidente do Brasil, Luiz Inácio, e disseram: entre corruptos se protegem, diz a manchete do jornal Diário Trome, da quinta-feira do dia 17. Qualificam como vergonhoso que Lula dê asilo a Nadine logo após ser condenada por 15 anos por lavagem de dinheiro, afirmou a capa do periódico. O jornal também El Comércio diz que o asilo do Brasil a Nadine Heredia é irregular e se outorgou a quem não qualifica. Quer dizer, o Brasil não se qualifica para dar asilo político para uma condenada em outro país. E o mais grave disso tudo é que eu, que você, todos nós pagamos um aviãozinho da FAB para ir até o Peru e trazer essa criminosa condenada. O asilo ao Brasil, a Nadine Heredia, é irregular e foi outorgado a quem não se qualifica. Dizer que é irregular
para o presidente eleito pelo TSE, Inácio, é o mesmo que não dizer nada, porque o Lula não está nem aí para as leis do país dele e nem para as leis de qualquer outro país. Da justiça, uma ri da justiça e o outro vá à prisão. Esse aqui é o marido da Nadine, o ex-presidente do Peru, envolvido em atos de corrupção com a construtora Odebrecht. Alejandro Toledo e Pedro Castillo, ambos presos. Alejandro Toledo e Pedro Castillo, ambos presos, cumprem pena na mesma base policial. E Alberto Fujimori, que também foi presidente do Peru, também condenado, permaneceu lá até a sua libertação em 2023. Pelo menos no Peru as leis são cumpridas e as pessoas que são condenadas e presas vão até o final das suas penas, não é? Então temos aqui o motivo porque a Nadine e o marido dela foram presos. Eles foram condenados a 12 anos de prisão no mesmo processo com lavagem de dinheiro, pela lavagem de dinheiro através da construtora Odebrecht, né, aqui do Brasil. Hoje ela tem 48 anos e sempre esteve envolvida na política ao longo da sua vida adulta. A principal desculpa da Nadine vir para o Brasil é que ela sofre de câncer e veio fazer o tratamento aqui, mas todos sabem que não é exatamente por causa disso. A ex-primeira-dama do Peru, trabalhou na ONG em agências de ajudas humanitárias como a USAID, a agência humanitária americana que ajudou tantos países de esquerda e fortaleceu tantas pautas de esquerda, como no Peru, que foi o dinheiro dessa USAID foi destinado a gibis para crianças trans, lá no Peru. Depois que o marido deixou o poder em 2016, a Nadine chegou a assumir a diretoria do Peru da Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, mas deixou o posto depois de um ano por conta de acusações de corrupção. Então, ela é corrupta desde sempre, não é? Então, ela já tem várias acusações de corrupção e merecia estar presa naquele país no qual o Lula foi lá e resgatou de maneira absurda a primeira-dama, que agora está em Brasília sob tutela do Nove Dedos. A justiça peruana condenou o Mala e Nadine, o marido e a esposa, que apontaram que o ex-presidente recebeu mais de 3 milhões de dólares da Odebrecht e outros 200 mil dólares de Diogo Chaves, para financiar suas campanhas presidenciais em 2006 e 2011. São notícias como essa que fazem com que a gente perca a esperança neste paiseco de bananas. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado e até daqui a pouco.